Sejam bem-vindos ao nosso canal, podcast SST em Foco. Nós aqui falamos tudo sobre saúde e segurança do trabalhador. E aqui é um espaço voltado para abordarmos tudo relativos à saúde e segurança no trabalho. E antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu vou apresentar aqui a Laurenia, nossa engenheira de segurança do trabalho da Florência Ambiental. E o nosso convidado especial hoje, o Renato Frade. Ele é especialista em inteligência emocional, equilíbrio e produtividade, na verdade, nas empresas e produtividade no ambiente de trabalho. E hoje nós vamos trazer um assunto que é muito relevante agora para o ano de 2025, que são os fatores psicossociais no ambiente de trabalho, né, com a atualização da NR1. Laureni, quais são os fatores psicossociais no ambiente de trabalho? O que para você é, né, na verdade? Olá, pessoal, tudo bem? Agora, em 2025, é um assunto muito presente, os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Ainda mais que a NR1 vai estar passando por uma atualização, né? Já passou por uma atualização e a vigência, ela vai relativa aos fatores psicossociais, elas vão começar a valer agora a partir de maio de 2025. Então, nós elaboramos aqui esse podcast para vocês, né, pessoal da área da segurança, as empresas, para nós estarmos todos dividindo as informações relativas a essa novidade. Pois bem, fatores psicossociais relacionados ao trabalho, eles são características inerentes às condições e organização do trabalho que afetam a saúde dos trabalhadores, dos indivíduos através de processos psicológicos e fisiológicos relacionados ao trabalho. Os riscos psicossociais do trabalho, eles resultam da interação entre o indivíduo, as suas condições de vida e também na vida pessoal e também nas condições do trabalho. Então, a OIT, ela estabelece como fatores psicossociais no ambiente de trabalho sobrecarga horária. Então, aquele indivíduo que tem uma sobrecarga muito alta no trabalho, costuma ficar sempre, constantemente, depois do horário de trabalho, tá? Ele tem hora para chegar e não tem hora para sair. Então, com o passar do tempo, aquele trabalhador ele passa a se acostumar a isso. E isso passa a ser implantado na cultura organizacional da empresa. Ou seja, por exemplo, se o horário dele é até as 5 da tarde, até mesmo a chefia brinca, né? Se ele levantar da cadeira para ir embora, ué, já vai? Ué, tá cedo, hein? Então solta aquele tipo de piadinha e ele passa até mesmo a ficar constrangido. Então ele se acostuma a ficar com horas prolongadas, passa das 8 horas de trabalho, tá? E sobrecarga, e isso vai desencadear ao longo do tempo uma sobrecarga mental e física. Porque vamos supor, o indivíduo que entra na empresa às 8 horas trabalha até às 7, até às 8, até às 10. Acontece nos ambientes. Às vezes a pessoa sai do trabalho 10 horas da noite para no outro dia tá pegando às 8 horas. Então, com o tempo, vai havendo um desgaste mental daquele indivíduo. Monotonia, um ambiente muito monótono, que não tem novidade no ambiente de trabalho. Falta de apoio e ajuda, de repente um funcionário novo que entra na empresa não tem uma integração, não tem ajuda dos colegas. Burnout, que acaba, né? Síndrome de Burnout, aquela síndrome que hoje em dia é muito falada. Assédio sexual, assédio moral, né? Gritos no ambiente de trabalho. De repente você faz alguma ação no trabalho e você recebe gritos do seu chefe, xingamentos. Violência, isso causa o quê? Insegurança. Insegurança de ser mandado embora. Ah, eu acho que eu sou a bola da vez, né? Algumas pessoas brincam. Então, aquela insegurança, você não consegue ter um bom desenvolvimento no trabalho, e isso vai causando doenças psíquicas ao longo do tempo, tá? Porque quando a gente fala de segurança do trabalho, não são eventos que acontecem de um dia para o outro, salvo o acidente do trabalho, que não é o foco da nossa conversa hoje. Mas doenças relacionadas ao trabalho, elas são desencadeadas ao longo do tempo, Lauriene. Ah, sim. Então, o impacto psicossocial na vida do trabalhador não é somente da empresa, né? A gente pode levar em consideração a vida dele pessoal também, né?
quando o colaborador ele encontra assim um nível muito grande de estresse, né? Ocasionado pelo Sim, trabalho. é uma vida de mão dupla. Nós estamos falando de problemas relacionados ao trabalho, mas quando o indivíduo ele tem um problema particular, um problema, um exemplo, ele tem uma dívida muito alta. Então, esse problema pode acabar desencadeando problemas no ambiente de trabalho. De repente, se ele não tiver com uma atenção voltada no trabalho dele, ele pode começar a desencadear transtornos no trabalho. E os fatores psicossociais que são inclusos, são desencadeados no trabalho, eles podem ir para casa também. Renato, você quer falar alguma coisa a respeito? Sim, sim, obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado por esse momento, né? De poder servir, né? Com conhecimento. Eu acho que vale eu falar um pouco da minha formação, né? Para poder trazer a credibilidade do que eu vou falar a seguir, né? Sim. Então, a minha formação básica, eu sou educador físico, né? Ou seja, educador do movimento, né? E quando a gente estuda ali física básica, força é a capacidade de gerar trabalho. E esse trabalho, ele pode ser manifestado de várias formas, né? Aqui, no caso, estamos falando do trabalho no ambiente corporativo, ergonomia, né? Uhum. Estamos falando disso. Mas é um trabalho mecânico. E esse trabalho mecânico, ele é executado por um corpo. E esse corpo, ele é preenchido por um emocional, que também é preenchido por um mental. Então, um dos piores erros é separar essas coisas, porque essas coisas estão conectadas. E como você bem disse, você tem de um lado a vida pessoal e a vida profissional. E esse é um outro conflito que normalmente habita, porque colocam esses dois ambientes em competição, quando deveriam estar em harmonia, até porque o trabalho é um pilar da vida pessoal daquela pessoa. Isso aí. É um pilar. E você citou várias questões, o assédio moral, a instabilidade emocional da liderança, que por vezes não tem a maturidade emocional necessária para lidar com as adversidades que são naturais do ambiente, né? E deposita no colaborador ali a frustração dele do fracasso ou a frustração de uma expectativa que não foi atendida naquele momento por uma série de fatores que precisam ser devidamente avaliados. Pode ter sido uma delegação ineficiente, pode ter sido uma má compreensão, pode ter tido um erro na comunicação e que aquele grito não vai resolver a não ser criar um ambiente inapropriado, tenso e desgastante para aquelas pessoas, né? E o que vai gerar uma sobrecarga emocional naquela pessoa que, porventura, pode estar enfrentando outras sobrecargas também. Então, há um cenário complexo que precisa ser visto, né, e cuidado. Acho que é isso, né? É isso aí. E assim, o Renato é o nosso colega, né? Colega e parceiro da Florência Ambiental. Porque, gente, vale a pena lembrar, o pessoal nossos colegas, né, profissionais que compõem o SESMIT, e para a gente começar a disseminar para os nossos clientes, para as empresas, sobre os fatores psicossociais, é importante lembrar que o SESMIT, ele é composto por uma gama de profissionais. Não é só o técnico de segurança da sua empresa que vai atuar nessa jornada. Nós temos o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o psicólogo do trabalho, os profissionais coaches que fazem os treinamentos, que depois, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Enfermeiro, né, do trabalho, eu já falei. Então, são esse conjunto de profissionais juntos que vão fazer esse trabalho que, de forma harmônica, traz resultados para sua empresa. Daqui a pouquinho também a gente vai falar dos benefícios que é você implantar a nova NR1, que vai passar a vigorar agora em maio de 2025. Estou frisando bastante maio, porque o prazo de adequação é até maio, né? A partir de maio a norma já vai estar valendo. Então a gente já precisa começar a trabalhar nisso aí. E você pode me dizer um pouco mais sobre esses riscos? Na verdade, o fator psicossocial ele é levado em consideração como risco na área da Sim, segurança do trabalho? sim, ele é um fator de risco ergonômico, né? E ele está entrando agora para a gente poder começar a analisar esse fator de risco. Mas os impactos
Quais são os impactos que traz para o trabalhador esse fator? Porque a gente precisa salientar que todo risco no ambiente de trabalho ele traz um impacto. E quais são os impactos que essas situações trazem para o trabalhador? Impactos negativos, né? Pois atrapalham o funcionamento saudável das pessoas a nível orgânico e emocional. Né? Atrapalha o processo mental de percepção, de memória, de juízo, de raciocínio, social e comportamental. Aquele indivíduo cansado mentalmente, ele não vai produzir, né? Até mesmo para a família dele. Vamos supor, uma pessoa que tem uma sobrecarga muito grande do seu ambiente de trabalho, vai chegar no final de semana, ele não vai ter condições de dar atenção para o filho. Né? Um filho que, de repente, está na idade de adolescente, que, vamos jogar uma bola e tudo. Como é que o cara não vai ter nem cabeça? Porque ele está preocupado em terminar aquele relatório que ele tem que entregar na segunda-feira. Então, acaba afetando a vida pessoal dele. Pode falar um pouquinho, Renato, sobre isso? Posso? Seria bom que tivesse um quadro para poder desenhar isso, porque ficaria maravilhoso. Mas eu peço a vocês que estão nos assistindo que façam um gráfico assim, né, com eixo X e Y num papel e visualiza o estímulo, né? Ou seja, visualiza você está aqui, digamos, numa escala de 0 a 10. Eu tenho um indivíduo que é nível 4, eu tenho um indivíduo que é nível 6, nível 8. Estou falando aqui o quê? Da maturidade emocional e da capacidade de realizar trabalho. Né? Trabalho motor, trabalho cognitivo, trabalho emocional. E quando todos nós somos submetidos, há um decréscimo, porque a gente consome as nossas reservas. Imagine que somos um carro, estamos andando numa estrada, o combustível vai caindo. Eu preciso parar para reabastecer. Né? E essa parada de reabastecimento para nós humanos chama-se ócio, ou descanso, ou a pausa entre um estímulo e o outro, para que possamos recuperar a energia. E quando esses estímulos não são respeitados, eu começo a consumir o meu corpo. E aí que vem o que você chamou de sobrecarga. Em termos de treinamento, a gente chamaria de overtrainer. Né? Um overtraining motor ou um overtraining emocional. O mecanismo, o funcionamento é igual. E o sistema sobrecarregado, ele opera mal. Seja uma máquina ou humano. Se você sobrecarregar, cada máquina tem uma capacidade de produção. Sim. O ser humano também. Uhum. E ele está muito mais suscetível porque somos seres cientes, pensamos, sentimos, vivemos. Isso aí. E isso vai levar a todos esses fatores que você falou, que são os riscos de trabalho, de acidente, porque o nível de atenção muda, o foco está em outro lugar, enfim. Né? Vai ter os resultados negativos que vocês estão mencionando aqui. Isso aí, só quando Tá. você está falando, isso aí que ele disse é importantíssimo. Porque aí vocês podem virar pra gente e falar: mas Laureni, Renato, Lauriene, eu preciso ter produtividade na minha empresa, na minha fábrica, eu preciso produzir. Mas você tem que ter em mente que você precisa produzir com qualidade. Com qualidade. Você precisa desencadear programas, que daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito, programas para estimular esse colaborador. Então, uma das ferramentas muito importantes que as empresas elas devem dar valor é a CIPAT. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. A CIPAT é uma semana interna de prevenção de acidentes do trabalho. Aproveitando para dar só uma pitadinha na CIPA, que a CIPA agora também houve uma revisão, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e agora ela incluiu o assédio, porque o assédio também é um assunto da atualidade que está muito em pauta, como que a gente deve trabalhar. Então, hoje nós estamos falando aqui já de duas normas regulamentadoras, a NR1 e agora já começamos a falar da NR5. Então, vamos aproveitar essa semana, não somente para cumprir tabela, mas sim para a gente pegar esses profissionais, assim como o Renato, na sua empresa e trazer para promover programas de saúde que vão trazer efetividade, vão trazer resultado para a sua empresa, para os seus funcionários. Quer falar, Lauriane? Posso fazer uma analogia sobre isso, que acho que é interessante? Acho que todos já viram algum filme de guerra que tem um submarino. Esse exemplo submarino vai trazer bastante clareza o que estamos falando aqui. E lá tem uma série de painéis que indicam a pressão da água, a profundidade, a distância, correto? Nós também temos isso.
Nota que, às vezes, em situações, as pessoas começam a forçar a capacidade submarina, Uhum. e aí, porque quer um resultado maior do que a capacidade produtiva daquele instrumento. E qual é o resultado disso? Quebra. Foi o que aconteceu, né, naquele submarino, A né? implosão, né? Aí, Exato. Imagine que somos isso, Sim. e que as questões emocionais, sociais que nós vivemos de uma maneira exerce essa pressão sobre nós e vai somando tudo que tem na nossa vida. Filhos, família, lazer, trabalho, ou seja, temos que ser super-homens e super-mulheres para fazer sim, tudo, é né? E verdade. todo mundo começa a se cobrar demais para poder executar tudo aquilo que dizem que tem que fazer. Será que eu tenho mesmo? Até onde vai esse limite? Sim. Então, os fatores psicossociais, eles estão bem atrelados à produtividade, né? No ambiente de trabalho. É como se fosse uma engrenagem. Na verdade, a segurança do trabalho é uma engrenagem. Para poder girar perfeitamente, tem que estar bem com a manutenção em dia, né? Então, a manutenção psicossocial do colaborador, ele tem que estar em dia. E você pode dar um exemplo para gente de treinamentos corporativos, de liderança, que o pessoal do RH, junto com a segurança do trabalho, o SESMIT, pode estar fazendo dentro da Antes, empresa? antes dele falar, deixa Aham. eu só dar uma pausa aqui para eu mostrar para vocês o que que acontece. As estatísticas a nível Brasil, quando entra uma norma nova, né, quando é implantada através da comissão tripartite, né, que eles adequam uma norma nova, passa por alguma revisão, é porque existem dados estatísticos que mostram o nível de acidentes de doenças ocupacionais que ocorrem. Então, só para vocês terem ciências do nosso cenário atual no Brasil, tá? É, deixa eu ver aqui. Os dados são do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos do trabalho em 2024. Foram quase 500 mil de afastamentos, o maior número em 10 anos. Os dados mostram que, no último ano, os transtornos mentais chegaram a uma situação incapacitante, como nunca vistos. Foram 472.328 licenças médicas concedidas. Então, houve um aumento de 68%. O que que isso aí acarreta? Outro setor também que agrega muito no que nós estamos falando aqui é o setor de RH. Isso impacta na empresa no nível de afastamentos. Afastamentos por incapacidade laborativa, né? Afastamentos e o absenteísmo muito alto. Então você passa se você não tiver um acompanhamento efetivo, você tem a cobrança, porque você precisa bater as metas da empresa, mas em compensação, você tem um número de afastamentos na sua empresa significativo, além da imagem da empresa, porque quando tem muitos afastamentos, os funcionários começam a reclamar. E começa aquele boca a boca. Nossa, essa empresa aqui é muito ruim, eu fico doente nessa empresa. E funcionários, eles falam mesmo. Então, como que anda a imagem da sua empresa no mercado de trabalho? Houve um vídeo que está circulando aí na internet, mais precisamente no Instagram, de um ex-funcionário falando muito mal de uma empresa. Não vou citar o nome da empresa porque né, é antiético, mas ele falando um assunto parecido com isso. Que a empresa tinha sobrecarga, que os chefes obrigavam os empregados a fazer certos procedimentos indevidos. Então, mais de 10 mil curtidas. Então, nos comentários, as pessoas falando: não vou mais naquela empresa, não entro mais. Então, você passa a ter um impacto negativo da sua empresa também. Então, isso faz parte da segurança do trabalho, tá, pessoal? O controle do absenteísmo, a verificação, a gestão de afastamentos da sua empresa, tá? Então, tudo isso aí faz parte da segurança do trabalho. É basicamente isso, né? E eu gostaria de saber mais um pouquinho sobre os treinamentos que você ministra, algum exemplo de treinamento de liderança corporativo. Sim. Eu acho que carece também a gente fazer um esclarecimento sobre a saúde mental e propriamente o que a gente está falando aqui, que é a inteligência emocional, né? Uhum, Então, você usou muito bem a engrenagem, achei muito interessante isso. A gente tem que pensar que existem níveis, como eu disse, de maturidade, né?
E o que seria essa inteligência emocional, né? Existe uma palavra muito bonita para isso no dicionário, resiliência. Mas o fato é, resiliência, o que é resiliência na prática? O quanto você suporta pressão. Quanto você suporta, e isso tem vários níveis, né? Então, quando a gente vai para o ambiente, vai dar um treinamento, ou seja, ela tem a habilidade, os recursos necessários para alcançar o resultado esperado. Então, a primeira parte, a gente precisa identificar quais são as habilidades que aquelas pessoas têm e qual o nível que ela está. Aí, dessa forma, a gente consegue ser muito assertivo no que vai fazer, né? Boa parte do que você falou, que é o problema que as empresas têm, eles não são o verdadeiro problema. Eles são os sintomas do problema. É verdade, com certeza. A fofoca, a insatisfação, a baixa entrega, o absenteísmo, isso são sintomas, isso não é o problema. O problema antecede isso. E aí eu tenho que entrar num alinhamento de cultura, porque existe uma diferença de cultura. Qual é a cultura da empresa, qual é a cultura dessas pessoas, o que precisa ter uma congruência. Então o treinamento, né, dessas habilidades, vai conseguir aumentar essa capacidade de resiliência, né? Ou seja, essa capacidade de suportar pressão. Agora, o que faz uma pessoa aguentar mais do que a outra? Vou dar 2 exemplos no esporte que acho que fica muito claro, né? O primeiro é uma premissa do esporte. Não existe ninguém melhor. A diferença entre o primeiro colocado e o segundo é porque o primeiro acreditou mais. Opa! Notaram que tem um fator nessa frase? A diferença do primeiro colocado para o segundo é que o primeiro acreditou mais. Ou seja, o propósito dele era maior. Então, a ausência de propósito da grande maioria das pessoas não dá energia para sustentar o processo. E no primeiro momento de dificuldade, ela desiste. E aí começa outros problemas. Então, precisa passar por essa área. É. E sobre treinamento, o que é um treinamento, o resultado de um treinamento, eu vou dar um exemplo da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo aqui. Quando entrevistaram os jogadores brasileiros para a final, a resposta deles foi: eu tô nervoso, eu tô com medo, vai ser um jogo difícil. E esse foi o relato. Então esse não é o problema, esse é um sintoma de algo que não foi cuidado antes. E quando perguntaram ao jogador da Alemanha, ele respondeu: você está nervoso? Não, estamos muito preparados, nós treinamos para isso. Isso aqui é normal para nós. O que mudou do atleta A para o atleta B? Preparação. É isso aí mesmo. Treinamento. Aqui a gente está falando de treinamento emocional para lidar com aquelas situações. E a gente tem muitos treinamentos que vai passar por isso. Mas o tema vai sempre passar por inteligência emocional. Aqui dentro vai ter visão, missão e valores dessas pessoas precisam estar alinhadas, por exemplo. Técnicas de resiliência. Eu posso dar deixar um bom presente para eles, né? Cuidado com a reatividade. Cuidado ao responder emocionalmente. Porque tudo que nos acontece à volta nos afeta. E tudo que nos acontece à volta gera emoções. E se você responder de imediato, quem vai falar são as suas emoções e não a sua mente. Então, primeiro você precisa respirar, é uma pausa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar música, mas entre as notas musicais existe um espaço. Então, entre o estímulo e a resposta, precisa de um espaço. E esse espaço é a respiração. Para quê? Para que eu possa ponderar o que eu ouvi ou o que eu senti, alinhar com o meu propósito o que eu quero fazer e comunicar adequadamente o que eu quero. Independente do que eu senti que pertence só a mim. Aquele chefe que você mencionou anteriormente, ele falou com a voz da raiva, da frustração. Se ele tivesse concentrado no que ele tem que fazer, ele teria sido mais assertivo com o colaborador dele. Sim. E teria que cuidar dessa sobrecarga e desses medos que antecedem essa frustração.
Isso que você está falando é muito importante, né, na nossa área, para o tema que nós estamos desenvolvendo hoje, porque a cultura de segurança do trabalho nas empresas de forma geral, pessoal, a segurança do trabalho ela se adequa em todos os segmentos da empresa, de todos os portes, desde a pequena até as maiores. E a cultura ela deve começar da alta direção. Então, quando nós vamos fazer um trabalho sobre fatores psicossociais, a gente começa a organizar o trabalho desde a alta direção até os níveis. Foi justamente o que ele está falando, né? Sobre as faltas, sobre os atestados com afastamento. Por que está acontecendo isso? Vai entrar no que eu vou começar a falar agora. É um trabalho que a gente começa porque quando a gente vai implantar alguns documentos de segurança no trabalho, que são as ferramentas que a área da segurança do trabalho tem, que envolve tudo isso que ele está falando, tá? Primeiro, identificação dos fatores de risco. O que é risco? O que é considerado risco no ambiente de trabalho? São eventos perigosos resultantes do trabalho, relacionados ao trabalho. É a probabilidade de ocorrer uma lesão ou agravo à saúde, por exemplo, de um evento perigoso. Isso aí é um risco. Então, qual é a identificação do risco que nós estamos falando hoje aqui no nosso tema? Riscos à saúde mental dos trabalhadores. E o perigo? É uma fonte com potencial de causar uma lesão à doença. Então, quais são as doenças psíquicas que podem desencadear todos esses fatores de risco no ambiente de trabalho? Várias doenças. Então, o risco ele está alinhado diretamente com o perigo. Sim, Porque claro. o que acontece? Numa gestão, né, de fator psicossocial dentro das empresas, a alta direção, e eu não digo nem propriamente dito dono da empresa, eu digo a quem está administrando de fato, as meninas do RH, o pessoal do departamento pessoal, eles têm que estar bem alinhados do que de fato é o risco e o perigo. O que esse perigo vai causar para aquele colaborador? Os afastamentos, o índice elevado de absenteísmo, isso impacta nos novos contratos que aquela empresa possa vir a ter, Isso aí. a reputação da empresa, Isso aí. entendeu? É de suma importância o pessoal do SESMIT, né, que são os profissionais de segurança do trabalho, fazerem um trabalho de conscientização com o pessoal do RH, mostrar isso aqui para eles, porque o pessoal de recursos humanos são é o nosso braço direito na área da segurança. A gente precisa trazer esse time para gente, para eles poderem ter a consciência e trabalhar do nosso lado, montarmos juntos um cronograma de treinamentos anual, que nós vamos chegar lá, né? Porque hoje em dia uma ferramenta que nós temos muito importante em termos de documentação é o PGR. Antes é o GRO, antes do PGR, você fazer o gerenciamento do risco ocupacional, gerir aquele risco, para depois você implementar isso no seu PGR, no seu documento PGR. Então, você tem que começar a fazer um planejamento do seu trabalho, né? O pessoal da segurança, planejar aquilo ali do que você vai fazer. Consiste em documentações eficazes para planejar e reconhecer e tratar esses fatores. Então, a gente precisa reconhecer naquela empresa ali, porque às vezes um risco específico que tem numa empresa não quer dizer que ele tenha na outra empresa. E qual é a intensidade desse risco? O risco é baixo, é médio, é alto. Então, a gente precisa reconhecer esses riscos e implantar um gerenciamento de riscos ocupacionais, aquela planilha ali, tá? Primeiro, analisando os casos de afastamentos. Então, onde a gente vai analisar os casos de afastamento das empresas? Com RH. Nós vamos lá no RH, vamos trabalhar com as meninas, com os meninos do RH, verificar quantos afastamentos tiveram no ano de 2024, para a gente tentar não, para a gente conseguir reduzir isso para o ano agora de 2025. Aproveitar que nós estamos em março, né? Nós temos aí o ano todo, para quando chegar em 2026, os resultados que nós vamos mostrar para a diretoria, eles têm que estar menores, tá? Fazer o levantamento desse risco e os controles. Os controles nós vamos fazer naquele planejamento ali, anual. Colocar o planejamento, mostrar para a alta direção a importância de fazer esse controle desses riscos, através de quê? Uma ferramenta muito importante são os treinamentos. E nós vamos alinhar treinamentos com a diretoria, treinamentos com os trabalhadores em geral. Se eu trabalho numa fábrica, a gente vai mostrar isso para os profissionais,
para a gente continuar, para a gente conseguir alinhar. Renato, fala um pouquinho para a gente dos treinamentos que você ministra. Fazer só um complemento do que você está falando, porque vamos pensar aqui a empresa. Toda empresa, o objetivo dela é o lucro, né? O que estamos falando aqui é sobre o lucro da empresa. Estamos falando de pessoas, mas falando com o dono do negócio. Toda empresa, ela existe para gerar lucro. Uhum. E existe duas formas de aumentar o lucro: diminuir despesas e aumentar receitas. Então, todo esse processo que estamos falando aqui de saúde mental, ele reduz as despesas. Por quê? Qual é o custo operacional de uma demissão? Qual é o custo operacional de um colaborador que não está ali? E você tem que pagar o salário dele e ele está afastado. Qual é o custo operacional de uma falta? Qual é o custo operacional de um ambiente estressado? Um ambiente não engajado? Qual é o custo operacional de um colaborador não feliz? É verdade. No Isso que ele trabalho. está falando é muito importante. Então, o que estamos falando aqui, tudo isso que a lei vem regulamentar e vocês têm na empresa, estamos aqui oferecendo, resolve isso. Então, já diminui, né, o custo. E agora, se eu diminuir esse custo, eu tenho mais pessoas produzindo feliz, e os dados mostram que pessoas felizes produzem mais, eu também vou aumentar o lucro. Então eu consigo uma diferença no meu caixa, no final, muito maior do que eu ficar ali disputando, né? E os treinamentos, a gente pode ter um workshop, né, voltado para segurança da mulher. A gente pode ter um workshop voltado para conversar sobre assédio. E falando sobre isso, sempre que tem um evento, precisa existir duas pessoas: a vítima e o agressor. Para o agressor, existe lei que vai cuidar disso. E para a vítima, o que existe para cuidar dela e ajudá-la a lidar com aqueles traumas? Então, todos nós estamos aqui para viver e lutamos pela sobrevivência, que é o instinto primitivo. O primeiro, alimentação, água, abrigo. E o outro é o suporte à vida. Você tem a segurança contra a agressão física, e vivemos nessa situação que estamos agora, socialmente, que traz muita pressão. E somado a isso também tem as agressões emocionais. Então eu tenho um treinamento que ajuda a pessoa a lidar com isso, né? Uma das minhas formações em defesa pessoal, eu fui migrando para me defender também moralmente. E eu tenho até um dos produtos, que é a defesa pessoal verbal. Eu pergunto: quanto vale o seu sim se você nunca diz não? Né? Não ao quê? Não, eu não aceito ser desrespeitado. Eu não tolero isso. E quando eu não tolero, eu já crio uma barreira. Já fica mais difícil existir o agressor. E se a empresa cria um ambiente onde é inaceitável o desrespeito, começando pela liderança, porque uma liderança que grita, ela está repetindo, né? Ela está promovendo, melhor dizendo, Sim, o com desrespeito. certeza. Com certeza. Porque O esse exemplo, né? grito O exemplo. é o que eu falo. A palavra inspira, mas o que arrasta é o exemplo. E o líder, ele precisa liderar pelo exemplo. Aquela Ele precisa frase, viver aquilo que ele fala. aquela frase que você fala muito que eu gosto é andar como se fala. Não é isso? Andar como se fala, que é a congruência. É a congruência. Os mestres dizem o alinhamento entre o pensar, o falar, o sentir e o fazer. Mas em termos práticos, é caminhar como se fala. É agir da mesma forma que eu penso e sinto. E se há uma incongruência nisso, há de se cuidar. E há treinamentos que eu ajudo a pessoa a alinhar isso, né? Porque muitas das vezes ela não está vendo, inclusive, o comportamento Sim. desalinhado com o contexto que ela mesma verbalizou. E o liderado, as pessoas que estão sendo lideradas, elas percebem isso, porque elas sentem.
e não tem o respeito. O liderado não vai se sentir respeitado em primeiro momento. E como eu posso ter respeito por alguém que não me respeita? É. Hoje em dia fala-se muito de inclusão social, né? Então, muitas empresas, até empresas que nós já visitamos, Sim. já fizemos vários trabalhos, elas estão promovendo programas de inclusão social. Por exemplo, pessoas de. Você pode até falar mais do que eu, você fala melhor do que eu nesse sentido. Sim. A inclusão, fala um pouquinho sobre a inclusão no ambiente de trabalho. A Você igualdade, né? A igualdade inclu- de gênero, Sim. de tudo. Então, uma empresa que está promovendo esse tipo de programa, ela tem que fazer, até mesmo antes dessa inclusão, um programa de conscientização dos seus funcionários. Educação, né? Educação, porque não pode. Hoje a sociedade ela não tolera mais certos tipos de piadas que eram toleradas no passado. Então nós devemos respeitar, né? O respeito ao próximo. E isso tem que ser acoplado na cultura organizacional das empresas. Isso também faz parte do assunto que nós estamos falando hoje. E não são empresas do futuro, são empresas do presente, né? Do presente. Porque muito fala-se de empresas, no ranking, qual é a melhor empresa para se trabalhar em 2025? Isso aí. Coloca lá no YouTube, no Google. São empresas o quê? Do futuro? Não, são empresas do presente. É igual o meio ambiente, a gente não tá... Hoje a palestra, na verdade, o podcast não é sobre meio ambiente, mas já falando um pouquinho sobre o meio ambiente. O meio ambiente não é o meio ambiente do futuro. As geleiras vão descongelar daqui a não sei quanto tempo. Isso já é uma realidade. Então, quando a gente fala de fatores psicossociais dentro da empresa, não é algo para se pensar a longo prazo. Em si, em um curto período de tempo. Isso aí. Entendeu? E hoje nós não devemos pensar nos fatores psicossociais para cumprir uma determinada norma. Cumprir tabela, né? Cumprir tabela, não. Nós devemos pensar nos fatores psicossociais porque é a imagem da sua empresa, porque a geração Z está aí. Né? Está vendo já. Não tolera, mas. Não tolera. A geração Z, ela tem outra visão, uma visão da atualidade. Então, realmente, ela procura, quando ela vai procurar uma empresa, ela vai procurar aquela empresa na internet que tem uma boa imagem. Sim. Não é isso? Que não está, o que é negativa, que eu não compro dessa empresa aqui porque essa empresa ela tem trabalho, exemplo, é trabalho escravo. Ela não vai procurar. A geração Z, ela tem outra mentalidade. Então, os nossos consumidores hoje são da geração Z. Tolerância zero pro desrespeito, né? Isso aí. É bem isso. O desrespeito tem que ter tolerância zero. Sim. Então, você aplicando na sua empresa bons programas de segurança do trabalho, você está trazendo benefícios. O empresário hoje não pode pensar que os documentos de segurança do trabalho são feitos para cumprir as normas, as diretrizes técnicas e ficar arquivado na empresa. Um PGR ele tem a validade, né? Ele é bienal. Mas durante aqueles 2 anos ali, você tem que cuidar dele. Inclusive até para as empresas que estão entrando na agenda ESG, que estão querendo cumprir o ESG, Sim. que fala de environment, que é meio ambiente, governança e social. Aonde a segurança do trabalho ela entra? Na parte social e na parte de governança, né? Então, para você conseguir abrir portas para investimentos financeiros. Você tendo implantado na sua empresa a agenda, a ESG, você vai abrir portas para o seu negócio. E a segurança do trabalho, ela é parceira das empresas e não um custo para as empresas. E o que tem que tomar bastante cuidado são as empresas que praticam greenwashing, né? Sim. Dizem que fazem, mas na verdade não fazem. Só maquiam. Isso aí. Só maquiam. Então tem que ter muito cuidado. E aí leva à incongruência. Sim. Porque quem está aquele ambiente ali vai ficar desagradável. E desacreditado, né? E desacreditado. O chefe... E aí vamos pensar um pouco sobre isso. Os verdadeiros talentos, as pessoas que são muito capazes, vão ficar nesse ambiente? Não. Não. Sabe mais aquela empresa colocar a marca no mercado e ela não tem garantia que vai estar daqui a 1 ano no mercado, Sim. como algumas tinham. Sim. Ou como alguns profissionais faziam uma faculdade, colocavam o diploma e ficavam ali 40 anos trabalhando. Sim, é verdade. Sim, não existe mais isso. Aquilo ali pode não durar 2 meses. É verdade. Ou nem um mês, ou nunca começar. Exato. Ou nunca começar. Quantas pessoas, né, terminam um ensino superior e não levam adiante?
mas são vários fatores, né? Você tem, Engrenagem. você tem que considerar tudo. Sim, E essa dinâmica social que nós vivemos, ela é muito complexa. Ela não é fácil. sim, Se a gente fizer assim, eu vou fazer um tour pela linha do tempo, viajando na antropologia. sim, Há pouco tempo atrás, éramos nômades. sim. Acompanha quantos mil anos para sairmos de nômades, para vivermos em sociedade e em um século, o quanto que mudou? Ah, muita coisa. Pega aqui a transição do século É, 20 para o 21, a é, velocidade que aconteceu, e olha para todo o tempo. com o advento da Revolução Industrial, né? Eu acho que Esse foi um foi o marco. primeiro. Sim, foi um marco muito importante. E Esse foi o assim, primeiro. com A gente está falando aí do início meados do do século século XIX, 19 XIX, para sim. 20. 19 para 20, isso. Aí depois veio a outra revolução, que é a Sim, tecnológica. E essa que acontece agora. Então, o que está acontecendo em cento e poucos anos, o acúmulo sim, é muito maior do que tudo que vivemos antes. sim. Então, é natural que gere esses conflitos. Conflito de identidade, conflito de. Vivíamos em tribo. A identidade tribal era importante. E agora a gente está falando de uma tribo mundial. É. Nota que começam os conflitos, mas a qual tribo eu pertenço? Eu tenho mas essa tribo menor participa de uma tribo maior, que participa de uma tribo maior. Quais são os costumes dessa tribo? Quais são os costumes daquela tribo? E aí você tem que começar a entender que isso não é uma ameaça. Que muito do que acontece, e isso a antropologia explica, e quando eu identificava um certo artefato, aquilo pertencia a uma tribo lá e aquilo representa o meu instinto uma ameaça. Então o input, lembra que eu falei do espaço? O input é eu reagir a uma ameaça, mas quando não é. Não é mais uma ameaça. Uhum. Ele só é uma pessoa que tem costumes e hábitos diferentes dos meus. É. E temos que criar agora, e o que está se discutindo, é uma forma de coabitarmos e virarmos uma tribo única, mas com várias identidades. É E um isso mesmo. respeito Sim, sobre isso. sim. Isso precisa ser conversado com muito cuidado, com muito respeito. Respeitando a capacidade de cada um também de assimilar isto, para ter uma construção de longo prazo. É. Não tem uma resposta imediata. A resposta imediata é respeito. Agora, vamos construir junto aqui como a gente faz isso? Isso é possível. O que vocês falaram aí, que eu acho muito importante, porque assim, segurança do trabalho, gente, não é, eu tenho que cumprir a norma. A norma existe Documento porque de gaveta, né? a gente não deve encarar a segurança do trabalho nesse ponto. Nós devemos encarar a segurança do trabalho como um todo. Na verdade, a segurança do trabalho, ela faz parte do meio ambiente, ela está inclusa dentro da agenda ESG, que é o assunto do momento aí. Tem vários profissionais dedicados, expertises em ESG. Então, ela está dentro da agenda ESG, ela está dentro da nova geração, que faz parte do mercado de trabalho hoje. O mercado de trabalho hoje, ele é muito dinâmico, não é mais aquele mercado de 5, de 10 anos atrás. Foi o que ele acabou de dizer, né? O profissional hoje, ele tem que entender de vários aspectos, não é nós fazermos uma faculdade e como, né, um tempo atrás que você pendurava aquele diploma ali e a sua vida era só aquilo. Não. Hoje em dia está bastante dinâmico e a gente deve trazer esse assunto para o cotidiano das empresas em geral. Para o bom desenvolvimento, né? Isso aí, Para o bom desenvolvimento sustentável da empresa. isso aí. De sustentabilidade social, sustentabilidade financeira dentro do ambiente de trabalho, aumento de contratos, aumento de produção, né? Diminuição do absenteísmo. A gente sempre fala muito do absenteísmo porque a gente roda muito essas empresas por aí, né? Então a gente vê o índice de absenteísmo muito elevado. Isso influi diretamente na folha de pagamento das empresas. Então, eu acho que, assim, esmiuçar os fatores psicossociais dentro da NR1 é de suma importância. Eu acho que é um ponto de partida muito importante para dizer como que vai ser agora o mercado de trabalho de maio de 2025 em diante.
Eu acho que vai dizer muita coisa, entendeu? Sim. Não é simplesmente o risco colocadinho ali no ASO e simplesmente fazer aquele exame. Não, vai muito além disso. É como um todo. É como um todo. Isso vai impactar diretamente a A competitividade das empresas competitividade, sim. na empresa, porque a qualidade da entrega, né, vai mudar. Sim, com certeza. As pessoas naturalmente vão optar essa lei, né, que você botou aqui, que é a 14.831, onde o próprio governo vai estar regulamentando isso e certificando uma empresa. Sim. Ou seja, as pessoas estão muito mais bem informadas. Temos muitas informações. Então, elas vão buscar um lugar melhor. Isso aí. As pessoas mais capazes, os talentos, vão buscar um lugar melhor. Isso. E aí, aquilo que eu sempre também comento com vocês, né? Por que se contentar com a mediocridade se a excelência é uma escolha? É. Então, que lugar você quer habitar no mercado? Você quer se contentar com a mediocridade? É um direito que assiste. Agora, tem vários empresários que quer a excelência e quer ter a melhor equipe com ele. E para ele ter a melhor equipe, ele tem que ter o melhor ambiente de trabalho para oferecer. E assim ele vai ter os melhores resultados e vai ter a empresa mais competitiva no mercado e assim vai ter mais lucro. Sim. É simples assim. É simples assim. A fórmula, ela é simples. Foca no problema, foco na solução, vamos pro próximo. Nossa, foi bom, né? Cumprir o cronograma de ações dentro do PGR, do PCMSO, é muito importante. Não é simplesmente aquela tabelinha no final da página do documento, deixar lá. Não, tem toda uma sistemática. E também nas auditorias, né? Empresas que passam por auditorias, auditores cobrem, tá? Vocês que estão nos ouvindo aí, cobrem das empresas as ações dos cronogramas de ação, porque quando eu elaboro muitos documentos, então a gente coloca ali, é de suma importância o cumprimento do cronograma dos documentos, porque ali é o planejamento, você não é para você cumprir aquilo ali sozinho, você tem que trazer o time para você. Você vai precisar, de repente, do RH, você vai precisar de um coaching para te ajudar nos treinamentos, você vai precisar do jurídico também, entendeu? Do pessoal da medicina do trabalho. É todo um planejamento dessa equipe multidisciplinar. Então, o cumprimento. Então, pessoal que faz auditoria aí, vamos focar também no cumprimento dos cronogramas, porque é muito importante. Não é isso? É bem isso. Então, gente, eu acho que hoje foi muito produtivo o nosso bate-papo. Foi. Né? Foi bem legal, é um assunto que eu gosto muito de falar, assunto de segurança do trabalho. Terão outras oportunidades, então hoje nós trouxemos aqui o nosso amigo Renato Frade, que é um especialista em treinamentos para alta direção, treinamentos também para os colaboradores, realização de eventos dentro da empresa. Você também tem um programa de relaxamento também, que é o Tai Chi Chuan, não é? Isso. A minha origem, né, é das artes marciais e, sobretudo, depois de um dado tempo, o Tai Chi, né? Pratiquei, sou mestre formado, fui campeão pan-americano e hoje eu peguei parte desse produto, né? Eu demorei um tempo, inclusive, no mercado para entender que a grande maioria não quer aprender o Tai Chi, mas eles querem os resultados que o Tai Chi oferece. Então eu montei programas onde eu ensino técnicas muito específicas para que a pessoa possa usar naquele espaço que eu mencionei. E que tenham pausas durante o dia que ele vai usar determinadas técnicas para diminuir aquela sobrecarga. Lembra? Estava ali? Ah, sim. Então eu posso ensinar um conjunto de técnicas que em 5 minutos ele resolve e diminui aquela pressão, como se fosse uma válvula que você faz, alivia. E o seu contato, Renato? Para o pessoal quiser entrar em contato com o Renato, chamar o Renato para incluir os programas de treinamento dele na sua empresa, o pessoal do SESMIT aí, o pessoal da segurança do trabalho, se quiser contratar você, como é que a gente te acha? Pode me chamar pelo WhatsApp, né? 21 988069514 ou no meu novo Instagram, né? As minhas redes sociais nunca foram redes profissionais e agora eu tenho uma profissional que está em construção, então peço também que me ajudem a crescer o canal. É Mestre Renato Frade, né? O Instagram, Mestre Renato Frade. Tem um arroba no começo? É o arroba, né? É o arroba, o Instagram, arroba Mestre Renato Frade. Tem um outro Renato Frade, Renato.frade, mas é o meu pessoal que não é uma rede profissional. A profissional
onde eu vou estar trazendo conteúdo de inteligência emocional, conteúdo de liderança, técnicas de Tai Chi, né? Ou seja, meditação em movimento para diminuir essa sobrecarga emocional, para diminuir o estresse, para diminuir a ansiedade e melhorar a saúde mental das pessoas, né? Ela está contribuindo. Eu vou deixar o arroba aqui no link da descrição do vídeo com as redes sociais e o WhatsApp do mestre Renato Frade, tá? Para quem quiser entrar em contato com ele, tirar dúvidas para maiores informações, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Isso aí. Tá bom, pessoal? Gente, Então, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer falar Nós que sobre agradecemos. isso. nós que agradecemos, porque Foi nós ótimo. precisamos de braços, nós temos que ser... Pessoal, agora eu vou falar uma brincadeirinha aqui. Nós da segurança do trabalho, nós somos um polvo. Imagina um polvo lá do fundo do mar. E nós temos nossos tentáculos, nós temos que ter os nossos braços. Sim, é uma equipe, Porque né? sozinho, só um técnico de segurança, só um engenheiro de segurança, nós não vamos implantar disseminar a cultura organizacional da segurança do trabalho, tá? E o trabalho do Renato é um dos nossos braços. E nós vamos trazer aqui no nosso canal vários outros. A ideia é essa, trazer sempre pessoas que possam agregar, Convidado especial, né? isso, a desenvolver a cultura de segurança do trabalho das empresas, tá bom? Se você gostou do tema de hoje, os fatores psicossociais com a atualização na NR1, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Para estar acompanhando o nosso conteúdo. A gente faz vídeos semanais aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a gente no Instagram, tá bom? Eu vou deixar o arroba também, porque nós estamos em fase de construção, migração, na verdade, né? A gente está com uma surpresa para vocês, que a gente está migrando aqui as nossas redes sociais, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não vou falar o arroba, porque ele está em mudança, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje, a gente encerra aqui o nosso podcast de hoje, né? Isso mesmo. Um até a agradecimento próxima. especial aqui pro mestre Renato Frade. Até Tá? a próxima. Um abraço. Um abraço.